Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso devocional hoje, nós vamos fazer uma leitura aqui em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 5. Eu quero destacar o versículo 4 para a nossa meditação. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu quero destacar nessa nossa leitura o versículo de número 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia dá muitos nomes ao nosso inimigo. Satanás é o arqui-inimigo de Deus e, naturalmente, o arqui-inimigo também da igreja. E, por que não dizer, da humanidade, do ser humano. Porque o diabo, por inveja, ele tenta destruir o que Deus fez ao ser humano. A especialidade que Deus deu na criação do homem, Satanás não gosta, ele inveja isso. Porque uma vez que ele foi expulso do céu e ele não tem acesso ao perdão de Deus, porque Satanás não tem chance, ele não tem como ser redimido, porque não existe um sacrifício para tal. Deus cria o homem e cria para o homem uma forma de redenção. Através da cruz de Jesus, nós somos redimidos, nós temos a possibilidade de nos converter, de mudar de vida, de nos arrepender e de voltar atrás. Satanás, não tendo essa possibilidade, ele tem um desejo muito grande de atingir Deus através do ser humano, através da criação, através daqueles que Deus criou e plantou neles o seu amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A revelação do amor de Deus ao ser humano é algo extraordinário. Isso mexe e ofende Satanás, porque ele gostaria de destruir essa criação. Olha bem, a Bíblia diz que o Evangelho não resplandece no incrédulo. Por quê? Por causa da incredulidade. Satanás, ele tem acesso de governar o incrédulo justamente porque ele não crê. Que no momento que o ser humano passa a crer, Satanás perde toda a força de atuar e dominar a sua vida. A Bíblia diz um caminho, que para nós chegarmos perto de Deus é preciso ter fé. Se você abrir a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, ele precisa primeiro crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Nós vamos entender que se nós não conseguimos crer em Deus, na sua existência, nós estamos à mercê de Satanás. Satanás, ele não precisa de nós crermos nele. Satanás não precisa que o ser humano creia que ele existe. Ele está aí, ele vai agir de forma aleatória, porque ele não tem lei, ele não tem regra, ele não obedece padrões. Deus, no entanto, ele só consegue, ou ele só aproxima de alguém que realmente devotar-lhe a fé verdadeira. Deus tem regra. Deus é um ser ético e decente. Ele estabeleceu leis para que ele mesmo subsistisse sobre elas. E eu quero te falar uma coisa. Se a fé é o grande segredo para que nós tenhamos proximidade de Deus e comunhão com Ele, a dúvida e a incredulidade é o grande elemento que também produz a intimidade com Satanás. Certo? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu quero falar para você aqui dessa manhã sobre a questão da incredulidade. Alimentar a incredulidade é muito mais fácil do que alimentar a fé. O que alimenta a nossa fé é a palavra.
A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não tem outra fórmula. Mas a incredulidade, você pode alimentar ela de quantas formas você quiser. Você alimenta a incredulidade numa conversa com um amigo. Você alimenta a incredulidade quando as coisas parecem que não deram certo como você planejou. Você está alimentando essa incredulidade. Você alimenta a incredulidade quando você começa a ouvir a tal da ciência, que às vezes nem ciência é, às vezes nem conhecimento é, são simplesmente teorias que o homem cria diante de situações que ele não tem resposta porque não crê. E às vezes nós somos enveredados a alimentar nossas dúvidas justamente quando essa tal ciência, essa falsa ciência, ela tenta nos apresentar a ideia, primeiro, que Deus não existe. Lembra a palavra da fé? O primeiro elemento é crer que Deus existe. A ciência, ela tenta, muitas das vezes, produzir em nós a dúvida da existência de Deus. Tudo bem. Quando nós não alimentamos a fé pela palavra e nos aproximamos de Deus, certamente que nós vamos alimentar a dúvida e isso vai nos afastar de Deus. Jesus parou um dia, tentou achar um figo numa figueira e não achou. E ele disse àquela figueira que ela se secasse, isso aquilo aconteceu. Os discípulos, os seus apóstolos, ficaram impressionados com aquilo. Disse, Senhor, olha como a figueira secou. Como? O que aconteceu com ela? Jesus falou assim, olha, se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês não só farão o que foi feito à figueira, mas até a um monte, se vocês ordenarem que se mova do seu lugar, e ele vai ter que obedecer a vocês. A expressão é a seguinte, você precisa crer e não duvidar. O grande desafio de crermos é depois não deixarmos a dúvida entrar no nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus não faz as coisas do jeito que nós queremos. Ele não faz as coisas no nosso tempo. Nós não definimos para Deus o que vai ser feito, como vai ser feito e a hora que vai ser feito. Não, nós nos colocamos diante de Deus e nós esperamos uma resposta de Deus às nossas questões e às nossas procuras. Então Deus, ele vai fazer no tempo dele. E às vezes nós até cremos quando ouvimos uma boa palavra, às vezes até cremos quando conseguimos sonhar com alguma coisa na vida. Mas nós duvidamos, porque parece que as coisas estão demorando. Parece que as coisas não estão acontecendo do nosso jeito. Um certo homem procurou Eliseu, ele era leproso, um general, chegou na porta da casa de Eliseu e ele tinha uma ideia formada de como haveria de receber um milagre. E Eliseu nem lá fora saiu, o profeta Eliseu não saiu lá fora, não lhe disse palavra, mandou só um recado, mergulha 7 vezes no Jordão, tu fica livre da lepra. Ele se escandalizou com aquilo, por quê? Porque ele fez uma imagem, ele disse, olha, eu pensei que o homem de Deus ia sair da casa, ia vir cá, passar a mão sobre as feridas iam desaparecer. Ele criou todo um processo de cura. Ele achou que ele coordenaria a forma que Deus agiria na vida dele. E aí recebe uma palavra, mergulha no Jordão. O problema do Jordão é que o Jordão é um rio de água suja, águas barrentas. Na terra dele tinha rios de água cristalina. Ele logo comparou, falou, mas lá no meu país tem rios lindos. E eu vou mergulhar nesse Jordão, nesse rio sujo, de águas turvas como é. Mas ele acabou fazendo aquilo que era a ordem do homem de Deus e recebeu o milagre. Mas olha bem, às vezes nós duvidamos porque nós planejamos a forma que Deus vai nos responder. E Deus não está obrigado a responder segundo o que nós queremos. Quando Deus planta a fé no teu coração, tu te aproxima de Deus. Quando Satanás planta dúvida no teu coração, tu te afasta de Deus e te aproxima de Satanás. Se tu tem muita dúvida no coração, você deve entender que está muito mais fácil você ter intimidade com o inimigo do que com Deus. Porque com Deus a gente precisa ter fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que ele existe e que ele é compensador daqueles que buscam por ele. Por que compensador? Porque nós temos que mudar de vida, temos que deixar um monte de coisas disso que nós podemos desfrutar. Você quer abrir mão, mas nós precisamos entender uma coisa, que lá no final nós somos recompensados por isso. Ele é galardoador, ele é recompensador. Eu queria fazer uma leitura prévia aqui na palavra, só você analisar como que começa a questão do pecado na raça humana. Está no capítulo 3 de Gênesis, diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, Satanás tentando promover uma confusão na cabeça de Eva. E a mulher respondeu, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, certo?
tentando consertar a confusão que Satanás tenta lançar na sua mente. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Olha bem, Satanás ele gosta dessas confusões de conhecimento. Às vezes somos cristãos, talvez você seja cristão, mas eu te pergunto, qual é o grau de conhecimento e entendimento que você tem das escrituras que te revelam Deus? Às vezes nós não gostamos de escola dominical, não gostamos de estudo bíblico, não gostamos de culto de ensino de igreja, não gostamos de palavra que nos ensina, achamos cansativo e longo e nós não aprendemos. E Satanás ele aproveitou justamente do não conhecimento de Eva. Deus, quando deu o mandamento, não deu o mandamento para Eva, ele deu o mandamento para Adão. O Adão foi um péssimo transmissor daquilo que Deus disse, e o Eva era uma péssima atendente daquilo que Deus havia falado. Ou ele não explicou direito, ou ela não entendeu direito. A falha estava neles. Olha bem, e a Eva, ela aumenta o mandamento. Deus nunca disse que não podia tocar no fruto, ele disse, não comereis do fruto. Ela disse, olha, nós não podemos comer e nem tocar, porque senão morreremos. Satanás planta a dúvida, e talvez ele já tenha feito isso com você alguma vez. Aí ele planta a dúvida, não é assim, não pode ser, não é desse jeito, não funciona assim. E ele cria uma forma lógica de te dar um raciocínio para que você não creia em Deus, nos seus milagres e na sua forma sobrenatural de agir. E a mulher diz assim, olha, se nós tocar na árvore ou comer, morreremos. Versículo 4, a serpente responde assim para a mulher. Então a serpente disse à mulher, certamente que vocês não morrerão. Não foi Deus que disse que eles morreriam? A palavra não cumpriu e não cumpre até hoje. O homem não passa pela sentença da morte até hoje. Pois a serpente plantou a dúvida no coração dela. Certamente não morrereis. Ele questionou o que Deus disse. Ele botou dúvida no que Deus disse. Você sabe o que é o grande problema dessa história? É que Eva aceitou a dúvida. Ela passou a duvidar do que Deus disse. Ela passou a duvidar da ordem de Deus e da sentença que Deus havia determinado. Ela passou a duvidar de Deus. E quando ela duvida de Deus, ela se afasta de Deus e se torna íntima do inimigo. O desfecho da história você conhece. E eu quero te falar uma coisa. Se tu tens alguma coisa a duvidar na tua vida, duvide das tuas dúvidas, mas nunca duvide de Deus. Não deixe a dúvida crescer em você, porque ela te aproxima do diabo, porque ele aproveita da incredulidade das pessoas para reinar sobre a vida delas. Mas creia, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus tem algo bom para você. Guarde essa palavra no coração e creia. E como crer, pastor? Buscando na palavra, buscando no conhecimento, buscando no entendimento, buscando entender os textos e saber que nós servimos o Deus poderoso que governa tudo que existe. E tudo está nas mãos dele. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.